Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos de volta em mais um projeto no nosso canal do YouTube, da nossa querida Loja do Concurseiro, a loja online que mais cresce no Brasil. Dessa vez, estamos numa missão para te auxiliar, para te ajudar para continuar aí nos teus estudos e alcançar o teu objetivo. Galera que está se preparando para o concurso da PM da Bahia, PM e Corpo de Bombeiros da Bahia. Hoje é a nossa missão número 6, os outros companheiros aqui da nossa tropa imbatível em concursos, já te dando dicas, já trabalhando contigo nas outras missões. Eu sou o professor Cleverton Cunha e eu vou estar contigo nessa missão falando de Direito Administrativo. É a minha disciplina, é o que eu tenho trabalhado contigo nos nossos mais recentes projetos da Loja do Concurseiro. Tá? Querendo sempre te lembrar que a gente está direcionando esse nosso trabalho para a banca organizadora do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Bahia, a exemplo do que a gente já fez antes, na Embasa, também aí no estado da Bahia, né? A gente já trabalhou também com a IBFC, quem acompanhou o nosso trabalho, viu o nosso projeto, trabalhou com questionamentos, trabalhou sempre detalhando a matéria e organizando as questões, comentando questões, bem direcionado para ti. Então a gente vai trabalhar com o tópico do direito administrativo, que foi cobrado lá no teu edital, que são os poderes da administração. Extremamente importante esse tópico, inclusive, pessoal, para este concurso, claro que é o nosso objetivo agora, e para todos os concursos daqui para frente que tu vais pretender fazer. Então, poderes da administração é um tópico extremamente básico, presente, universal, né? E aí a gente está nesse projeto, tanto para a galera do concurso da PM da Bahia, quanto do Corpo de Bombeiros Militar, também aí do estado da Bahia. Olha só, pessoal, o edital já saiu. O pessoal está perguntando quando abre, quando é que vai começar? Já saiu o edital. São 2.750 vagas. É muita vaga, está na hora de tu ires lá buscar a tua, tem que começar agora. E olha só, a gente tem 2.000 vagas, né, para o pessoal que vai se preparar para a Polícia Militar e 750 vagas para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Então são 2.750 vagas, conteúdos bem parecidos, dá para tu trabalhares, estudares tranquilamente, para tu poderes conquistar essa oportunidade, a tua vaga aí no estado da Bahia, tá bom? Então, olha só, a gente tem uns informes, antes de começar a nossa aula rapidinho aqui, para te dizer qual é o nosso diferencial lá na Loja do Concurseiro. Tem muita loja online, tem muita gente trabalhando com preparação online, preparação à distância, mas a gente tem o nosso diferencial, quero te apresentar aqui. Primeiro, gente, a gente sempre trabalha com testes simulados, questões inéditas no estilo da banca que a gente está trabalhando contigo conforme o concurso. Nesse nosso caso, a gente vai trabalhar fazendo os simulados com as questões inéditas da banca IBFC, que é a tua banca que vai organizar o concurso que tu vais fazer. Então, é um dos nossos diferenciais, os nossos simulados, sempre disponibilizados o caderno de questões, disponibilizados os comentários, as aulas referentes lá ao teste simulado. A gente sempre tem também uma outra coisa que é muito importante, para estar te acompanhando até os 45 do segundo tempo, que são os nossos, né, as nossas mega revisões de véspera, as nossas revisões online, aí na nossa Loja do Concurseiro, de véspera também. Em geral, são mais de 8 horas, né, que a gente vai ter de dicas finais, preparação final, as nossas, né, apostas, o que pode vir cobrando, o que a gente, pelo conhecimento da banca, a gente sabe que a banca pode estar perguntando com mais frequência. Então, a gente tem também esse diferencial, a nossa mega revisão online de véspera. Tá? E olha, além disso, pessoal, além dos testes simulados ao longo do teu curso completo, da tua preparação, além da mega revisão online de véspera, a gente vai ter também a resolução de centenas de questões do IBFC. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando contigo todas as questões, né, que foram trabalhadas anteriormente, direcionadas aí para o teu concurso, dentro das questões, dentro das disciplinas que tu vais precisar estudar, e a gente vai estar sempre comentando aqui. É um curso completo, pessoal, não é só uma parte do conteúdo que vai ser trabalhado, não. As videoaulas que vão ser disponibilizadas, elas estão na íntegra, com todo o conteúdo necessário para tu poderes arrebentar e passar lá na tua prova. Então, a gente vai, inclusive, incluir Estatuto dos Militares, Geografia e História da Bahia. O curso é completaço, pessoal. Toda a parte do direito, toda a parte das outras disciplinas, da língua portuguesa, vai estar tudo disponível para ti, vai estar tudo aí pronto, certinho, para tu conquistares a tua vaga
para tu conseguires a tua aprovação. Lembrando que nós somos a tropa imbatível em concursos, sucesso local e sucesso nacional agora, trabalhando agora pela via online, pela internet, com concursos do Brasil inteiro e com excelentes resultados, tá bom? Então, vamos começar lá com as nossas questões, a nossa aula, e dando uma passada antes para te lembrar a respeito de como adquirir, na verdade, o teu curso completo, tá? Então, o que é que tu vais precisar fazer para tu poder estar te inscrevendo para ter acesso às aulas completas? Olha só, a gente tem os 2 cursos, com preços promocionais, específicos aí para a galera da Bahia. Um abraço, galera da Bahia que está assistindo. Então, preços promocionais. Aí, olha só, a gente tem o curso completo, tanto para o soldado da Polícia Militar, quanto para o soldado do Corpo de Bombeiros. A gente tem aí o curso do soldado da Polícia Militar, R$ 297, um preço acessível, light. Tu podes parcelar isso, podes utilizar o cartão de crédito, tem várias opções de pagamento para facilitar, para a gente poder estar contigo nessa missão. Tá bom? O curso do soldado bombeiro, a gente já está saindo a R$ 277. Lembrando sempre, que incluso nesse teu valor, nesse curso completo, tudo aquilo que eu te falei antes, simulados, resoluções de questões, a mega revisão online de véspera, está tudo dentro desse pacote. Fora as aulas, pessoal, todas as aulas trabalhando todo o conteúdo, tá bom? Então são esses os valores, tu pode dar uma passada lá na lojadoconcurseiro.com.br, fazer a tua matrícula e dar continuidade nos teus estudos. A gente está trabalhando aqui, fazendo um vídeo inaugural, para te convidar justamente para tu conheceres aqui o nosso estilo, ver como é que funcionam as nossas videoaulas, ok? Então vamos lá, gente, vamos junto, vamos começar a falar sobre os poderes da administração e comentar também algumas questões da banca IBFC, direcionado para ti que está trabalhando aí, que está te preparando para os concursos da Bahia, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros da Bahia, ok? Olha só, gente, primeiro de tudo, os poderes da administração, eles são prerrogativas que a administração possui, A administração pública, ela está num nível acima, se comparado ao particular, se comparado às pessoas em geral. Ela precisa representar o interesse da coletividade, então ela fica num nível acima, do nível do particular. Então ela tem esses poderes que são, na verdade, prerrogativas, da administração pública. São privilégios que a administração utiliza para poder cumprir, para poder executar todas as suas missões. Então, a gente tem como poderes na administração o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Tá? Então, vamos detalhar cada um dos poderes e vamos fazendo as questões ligadas a esses poderes também. Olha só, pessoal, a gente tem primeiro aqui o poder hierárquico, O que significa dizer poder hierárquico para a administração? O poder hierárquico é o poder que a administração utiliza para se organizar, para se coordenar. É o poder ligado à ideia de subordinação. Tá? Então, olha só, o poder hierárquico ele sempre é associado a essas 3 palavrinhas aqui: organização, coordenação e subordinação. Tá? Então, o poder hierárquico é o poder de organizar a administração. Na verdade, gente, a administração pública ela é toda escalonada. Então, a gente sempre vê as autoridades e os órgãos superiores e os subordinados. E o poder hierárquico ele serve justamente para este tipo de organização, transformar ali as relações da administração pública em relações hierarquizadas, organizadas. Tá? Então, é o poder que organiza a administração. E, claro, se a gente está falando de poder hierárquico, se a gente está falando de hierarquia, a gente vai estar falando também a respeito de superiores e subordinados. Então, é a consequência natural da hierarquia que surjam as escalas. Então, pessoal, é o seguinte, quando se está na escala superior, se tu és o agente superior ou se tu tens um órgão superior, tu tens algumas prerrogativas que são consequência desse poder hierárquico. Que prerrogativas seriam essas, Cleverton? Como assim prerrogativas? Olha, o superior ele tem certas possibilidades em relação ao subordinado, certas atribuições que são dele, certas prerrogativas. Por exemplo, gente, o superior ele dá ordens aos subordinados. Então, a primeira prerrogativa do poder hierárquico
dar ordens. Ordens que devem ser obedecidas. As ordens devem ser obedecidas, a não ser que elas sejam manifestamente ilegais. Tá? Então, se elas forem irregulares, ordem ilegal não deve ser cumprida. Mas, tirando aquela ordem que claramente é irregular, superior da ordem para o subordinado desviar um recurso público, por exemplo, para sua conta particular. A gente sabe que é irregular, claramente sabe que é irregular, então, sendo assim, desobedece a ordem. Não é uma ordem ilegítima, não é claramente ilegal, tem que cumprir a determinação. O superior manda, o subordinado obedece. Tá? Então, a primeira prerrogativa é essa, dar ordens. Outra prerrogativa, pessoal, é rever os atos, né, aqui dos subordinados. Tá? Então, ele dá ordens, ele revê os atos do subordinado. Isso aqui significa dizer, pessoal, que o superior, ele pode desfazer os atos do subordinado. Tu já viste lá quando acontecem circunstâncias da pessoa recorrer, né? Quando você recorre com a intenção de reclamar, porque está insatisfeito com alguma decisão tomada por uma autoridade, você pode recorrer e o seu recurso vai para quem? Para a autoridade superior àquela que proferiu a decisão. Então, por que o recurso vai para o superior? Por conta dessa prerrogativa. O superior ele pode revisar os atos do subordinado. Esse rever os atos é uma possibilidade de revisão, até desfazendo os atos, inclusive. O superior ele pode anular os atos do subordinado, e quando a gente fala anular, desfazer o ato ilegal, e ele pode também revogar, os atos do subordinado. Ou seja, pessoal, é possível desfazer os ilegais ou desfazer, revogando, aqueles atos inconvenientes, atos que o superior não julga que sejam adequados naquele determinado momento. Então, é possível dar ordens e é possível rever os atos do subordinado. São duas prerrogativas advindas, desse poder hierárquico. Tá? Agora, além de dar ordens e de rever os atos, o que mais que o superior pode fazer? Ele pode delegar atribuições e pode avocar atribuições, ou delegar e avocar competências. Tá? Então, isso significa dizer o quê? Delegar e repassar. Quando você delega alguma coisa para alguém, você está repassando para aquela pessoa. Tá? Então, a delegação é o repasse. Tá? A delegação é a possibilidade que o superior tem de repassar para o subordinado alguma atribuição. Por exemplo, gente, na Constituição Federal, a gente tem as competências, ou seja, as atribuições do presidente da República. E na Constituição Federal também se tem a possibilidade do presidente passar uma parte dessas atribuições para o ministro de Estado, que é o auxiliar do presidente. Então, olha só, presidente da República delega a atribuição, por exemplo, de aplicar penalidades para o ministro. O presidente pode delegar segundo o texto da própria Constituição Federal. Então, o presidente delega, repassa uma parte da atribuição dele para o subordinado, que é o ministro. Tá? Então, a delegação é isso, é o repasse da atribuição. E a avocação é a tomada, é o movimento contrário. Quando alguém avoca a competência de alguém, significa dizer que esta pessoa está o quê? Trazendo para si a atribuição. Normalmente, os superiores fazem isso em relação às competências dos subordinados em situações excepcionais, devidamente justificadas, situações não corriqueiras, não comuns. Mas, por exemplo, gente, vamos pensar que o superior está executando a atividade do subordinado porque o subordinado saiu de férias. O subordinado saiu de férias. O subordinado se ausentou, está de licença, por exemplo. Então, é possível ao superior, para evitar que o serviço paralise, que ele próprio execute a atividade do subordinado. Então, ele está avocando, ele está trazendo para ele a atribuição do subordinado. Tá? Então, delegar e avocar competências faz parte das consequências do poder hierárquico. Só quero te dar um alerta. Delegação é uma consequência da hierarquia. Mas existem delegações fora do âmbito do poder hierárquico. É possível também existir as chamadas delegações horizontais, delegações feitas entre iguais. Tá? Então, gente, pode acontecer, uma situação do presidente da República delegar parte da atribuição dele para o Procurador-Geral da República, por exemplo. Tá? Então, na verdade, o presidente da República e o Procurador-Geral estão no mesmo nível, não há subordinação.
Então, a Constituição autoriza delegação para o Procurador-Geral. Tá? Então, é só um adendo. É possível, sim, né? É uma consequência, sim, a delegação vinda do poder hierárquico, mas existem outras delegações fora desse âmbito. Tá? Então, o superior pode delegar, né? O superior pode avocar, trazer para ele essas atribuições. Então, vamos lá, pessoal, vamos corrigir aqui as nossas questões. Olha só, a primeira questão aqui do IBFC fala justamente sobre, né, a questão do poder hierárquico lá. Olha só, gente, a questão diz: da hierarquia decorrem os seguintes poderes, exceto justamente o que a gente acabou de ver, quais são as prerrogativas que vêm do poder hierárquico, né? A letra diz assim: ordenar o subordinado atividades ou atos a praticar e a conduta a seguir em cada caso. Dar ordens, né? A gente não estava falando ainda há pouco que o superior dá ordens aos subordinados? Pois é, então beleza, ele quer saber exceto. Atenção, hein? Não vai deixar passar que ele perguntou exceto e marcar logo porque está certo que está escrito. Ele quer saber a errada, pessoal. Tá? Então, olha só. Ordenar o subordinado faz parte das atribuições do poder hierárquico. A letra B diz assim: condicionar e restringir o exercício dos direitos individuais, tais como a propriedade e a liberdade, em benefício do interesse público. A gente falou disso, pessoal, agora há pouco. A gente disse que uma das consequências do poder hierárquico é restringir o direito individual? Não, pessoal, a gente não disse isso. Isso aqui refere-se a outro poder que a gente vai ver a seguir, que é o poder de polícia. Tá? Então, refere-se ao poder de polícia, não ao poder hierárquico. Então, olha o que ele está dizendo. Da hierarquia decorrem os poderes, exceto, letra B de bola. Isso aqui não vem do poder hierárquico, da hierarquia, isso vem do poder de polícia. A letra C diz assim, olha: fiscalizar as atividades dos órgãos ou agentes que lhes são subordinados para zelar pela legitimidade dos atos praticados. Lembra que eu te disse que o superior pode rever os atos dos subordinados? Pois é, ele pode controlar, como ele está dizendo aqui, né? Fiscalizar lá as atividades dos órgãos subordinados. Né? Então, ele pode controlar, pode rever, pode fiscalizar. Aí, olha, a letra D dizendo: rever as decisões dos inferiores, o que exprime a capacidade da administração de reapreciar os próprios atos. O que ele está falando aqui é que o superior pode revisar o ato do subordinado. E que isso, gente, é uma expressão, ou seja, é um exemplo concreto de que a administração pode desfazer os próprios atos. A administração tem esse poder, né? Ela produz um ato, ela desfaz. Tá? Então, olha, dar ordem, fiscalizar o subordinado, rever as decisões, os atos, isso tudo vem da hierarquia. O que não vem é o que está na letra B. Tá? Então, tá vendo lá como não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é misterioso? IBFC ela é bem direta, pessoal, ela não tem muita enrolação, não, ela é bem tranquila. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir adiante aqui e corrigir mais uma questão. Né? Olha lá o que a segunda questão diz. O diretor de uma unidade administrativa, ao fiscalizar os atos praticados pelos seus subordinados, com a finalidade de constatar a regularidade do exercício das atribuições de cada servidor, exerce o poder. Olha, agora há pouco a gente viu na outra questão, que ele estava dizendo que era uma consequência da hierarquia essa fiscalização, né? Fiscalizar o subordinado. Gente, falou de subordinado? Está falando de quê? Está falando de hierarquia. Está falando de poder hierárquico. Beleza? Então, falou que o cara está lá controlando o subordinado, fiscalizando o subordinado, poder hierárquico. Tranquilo, né? Fácil? Tranquilo para quem está estudando, tranquilo para quem está assistindo aula, né? Então, vamos adiante lá nesse nosso trabalho dos poderes na administração. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, mudando de assunto do poder hierárquico, né, do poder disciplinar. Olha só, gente, o poder disciplinar é o poder que a administração tem, né, de simplesmente investigar, apurar e punir infrações ou supostas infrações cometidas pelos servidores ou por pessoas que tenham algum vínculo com a administração. Então, atenção, o poder disciplinar refere-se à competência da administração para apurar e aplicar sanções, né? Apurar supostamente a irregularidade e aplicar uma penalidade. Para quem? Aos servidores públicos
e demais pessoas que possuem um vínculo especial com o poder público. Olha só, gente, o poder disciplinar apura e pune. Basicamente é para isso que ele serve. Infrações cometidas pelos servidores e outras pessoas. Que outras pessoas seriam essas que têm um vínculo, né? Como diz aqui o nosso material, submetidas à disciplina interna da administração. Gente, são pessoas que possuem a obrigação de obedecer a algum tipo, né, de norma interna, de conduta da administração. Por exemplo, empresas que são contratadas pela administração pública. A empresa foi contratada pela administração para fornecer um produto, né, ou para executar um serviço. Essa empresa tem um vínculo com a administração. Então, como ela tem um vínculo, ela está submetida ao poder disciplinar. Então, se a empresa desrespeitar alguma cláusula do contrato, pode-se abrir o processo para apurar e pode-se aplicar uma penalidade. Um outro exemplo, Cleverton, dessa pessoa aí que pode ser atingida pelo poder disciplinar, que não é o servidor, né? Além do servidor. O preso. O preso, quando ele está lá dentro da casa penal, ele tem que obedecer a norma disciplinar interna. Então, se ele cometeu uma infração, ele pode responder a um processo administrativo. Porque ele é interno, ele tem um vínculo com o poder público nesse caso. Um outro exemplo, para não dizer que faltou exemplo, um outro exemplo, a gente tem os alunos de uma escola pública. O aluno da escola pública não pode ser advertido, suspenso, né? Então, ele é atingido pelo poder disciplinar. Agora, ele é atingido pelo poder disciplinar justamente porque ele tem esse vínculo especial. Ele é aluno da escola. Tá? Então, gente, o poder disciplinar é basicamente o poder de apurar e de aplicar penalidades. Para todo mundo? Não. Servidores e demais pessoas que têm um vínculo com a administração pública, com o poder público. Certo? Agora, olha, uma coisa que é muito explorada em prova, que sempre vem perguntando, é se o poder disciplinar é o poder punitivo do Estado. Não, gente, o poder disciplinar não deve ser confundido, tá, com o poder punitivo do Estado. Importantíssimo isso aqui. Poder disciplinar não deve ser confundido com o poder punitivo do Estado. Certo? O que vai acontecer aqui nesse caso? O poder punitivo do Estado, gente, é o judiciário, é a justiça penal. O que é, então, Cleverton, esse poder punitivo do Estado? O poder punitivo do Estado é o que o judiciário faz ao punir uma pessoa, né, que comete um crime. Tá? E o poder disciplinar, ele é interno, né? Ele é de dentro da administração. E, inclusive, ele tem penalidades de natureza diferente da penalidade criminal. O poder disciplinar, né, ele pune certas condutas que não necessariamente são criminosas. Tá? Então, existem infrações disciplinares que não são crimes, né, pessoal? São dois poderes diferentes. Tá? Olha só, o poder disciplinar é interno e o penal visa proteger os valores e bens mais importantes do grupo social em questão. Ou seja, né, o poder punitivo do Estado, que é esse poder, né, da justiça penal, é para proteger a sociedade como um todo. O poder disciplinar é para trabalhar a disciplina interna da administração. Tá? O poder disciplinar e o penal têm fundamentos diferentes, diversos. Certo? Então, são duas coisas diferentes. Então, cai muito em prova isso. Ah, o poder disciplinar é o poder punitivo do Estado. Não, não é. O poder punitivo do Estado é realizado pela justiça penal, é pelo poder judiciário, punir crime. O poder disciplinar apura e pune infrações disciplinares, condutas internas irregulares. Certo? Então, vamos lá adiante, dizendo aqui também um lembrete importantíssimo. No âmbito do poder disciplinar, a gente sempre tem que ter ampla defesa e contraditório. Tá? Então, nenhuma penalidade administrativa pode ser aplicada sem prévia apuração, né? E aí a gente tem que garantir contraditória ampla defesa. Isso está no nosso artigo 5º lá da Constituição Federal. Tá? Então, temos que ter sempre a possibilidade da pessoa se defender. Certo? E, se for o caso, não satisfeita com uma primeira decisão, ela pode ir recorrendo. Tá? Então, o poder disciplinar, ele está atrelado a essa questão, né, de um processo administrativo, da possibilidade da pessoa apresentar sua própria defesa. Tá? Aí, olha só, gente, vamos ver então, né,
uma outra dica importantíssima aqui, né, que isso aqui, como cai em prova, como o pessoal se enrola, né? O poder disciplinar, ele não é um poder vinculado à prévia definição em lei sobre a infração cometida e a sua sanção. Essa frase é uma frase que a gente encontra, né, nos livros do direito administrativo e que causa, às vezes, uma certa confusão. Pessoal, quando a gente diz que o poder disciplinar não é vinculado à prévia definição em lei, a gente não está dizendo que ele é independente da lei, não é isso. A administração pública, ela só faz o que tem previsão na legislação, certo? Então, olha só, o poder disciplinar, ele não é vinculado à prévia definição na lei, ele está querendo dizer o seguinte, gente, que ele não fica preso a uma definição anterior, né? Esse não é vinculado aqui, ele está querendo dizer que o poder disciplinar ele tem uma certa liberdade, né, para definir o que é a infração e qual a penalidade, a sua respectiva sanção. Sanção é penalidade, né? Com isso quer se dizer o seguinte, falando de uma maneira bem simplificada, que quando a pessoa comete alguma infração disciplinar, enquadrar essa infração dentro da legislação tem um alto grau de liberdade para a administração. Tá? Por exemplo, uma pessoa deu uma carteirada, tentou utilizar a posição dela para obter alguma vantagem indevida, fugir de uma fiscalização. Olha, aí a gente pensa, o que foi que o fulano fez? Tentou fugir da fiscalização lá da lei seca, apresentando lá a identificação dele de servidor público, né? Então, a gente vai lá no âmbito, né, da lei do servidor e diz, essa conduta dele pode ser encaixada aqui, olha, valer-se do cargo para lograr proveito indevido em detrimento da dignidade da função. Ou seja, a gente tem um certo grau de liberdade para pegar a conduta e encaixar como uma infração. Tem várias possibilidades, né? Aí você pode olhar lá na legislação, está escrito assim, procedimento grave. Olha, isso que ele acabou de fazer, a gente pode encaixar também com procedimento grave, né? Isso é bem diferente do âmbito penal. No âmbito penal, o crime está lá descrito, você é enquadrado naquele crime, você cometeu o crime ou não cometeu, né? Então, a gente não tem muita liberdade na hora de definir, como ele diz aqui, né? Definir a lei, dentro da lei, a infração e a penalidade. Tá? Então, o poder disciplinar, ele não é vinculado, ele não fica preso a uma definição exata. Não é preciso estar escrito lá, pessoal, que o fulano apresentou a carteira para escapar da fiscalização. Não é preciso estar escrito com exatidão na lei para ele poder ser, né, responsabilizado. A gente pode pegar a conduta dele e enquadrar em uma, né, infração que já está na lei, que é uma infração genérica. Tá? Então, a gente tem essa liberdade, né, no âmbito do poder disciplinar. Certo? Então, ele é discricionário, ele tem um certo grau de liberdade. Vamos ver como é que cobra isso em prova lá? Sempre questões do IBFC, não te esquece que a gente está nesse projeto aqui, galera da PM e do Corpo de Bombeiros da Bahia. Tá? Aí, olha só, a terceira questão diz assim, considerando a doutrina brasileira sobre os poderes da administração, assinale a alternativa correta sobre o que corresponde ao que cabe à administração para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Facinho essa, tranquilíssimo. O que ele está perguntando? Qual é o poder que serve para apurar e aplicar penalidades? Para quem? A gente acabou de falar agora. Para os servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina da administração. Qual é esse poder, pessoal? Tu está respondendo aí do outro lado que eu sei. Já sabe a resposta, né? Esse aí é o poder. Qual é o poder? Disciplinar. Letra D de dado. Né? Apurar, tá? Punir, certo? Quem? Servidores, demais pessoas sujeitas à disciplina da administração. Poder disciplinar. Tranquilo, né? Quando a gente estuda, quando a gente dá uma olhada, dá uma lida no material, tranquilíssimo. Vamos lá então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso projeto. Olha, outra questão aqui, né, também referente a esse poder que a gente estudou. Um particular celebrou o contrato administrativo com o Estado para a prestação de determinado serviço público, porém, vem descumprindo reiteradamente as obrigações contratuais que assumiu com a administração pública. No caso em tela, a administração poderá punir as infrações cometidas pelo particular com fundamento no denominado.
Quais foram os 3 exemplos que eu te dei de particulares que têm um vínculo especial com a administração? Empresa contratada para fornecer produto, executar um serviço, né? O aluno da escola pública e o interno da casa penal, o preso, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que o particular celebrou um contrato, então ele tem um vínculo, contrato, né? E ele está reiteradamente descumprindo as obrigações, né? As obrigações previstas nesse contrato. Então, ele é um particular qualquer, ele é uma empresa qualquer? Não. Ele é um particular que tem um vínculo especial com a administração, né? Então, qual é o poder que vai apurar e punir esse particular que está cometendo essas infrações? É o poder disciplinar, de novo. Letra D de dado. Tranquilo, né? Atinge servidor, atinge particulares com um vínculo, certo? Então, poder disciplinar. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Certinho aí, a gente dá uma lida, a gente estuda, a gente já faz com mais facilidade. Tá vendo? Não é um bicho de 7 cabeças, é só dedicação, dá uma lida, um estudo. A IBFC é bem direta, ela não tem muito rodeio, não tem muito mistério. Tá bom? Vamos seguir adiante o barco aí, falando do poder regulamentar, né? O poder regulamentar, pessoal, ele é o poder que a administração tem, posso falar de uma maneira geral, né? Ele é o poder que a administração tem de complementar as leis. Olha só, a gente tem a possibilidade, através do poder regulamentar, de ensinar as pessoas a como cumprir a lei corretamente, tá? Às vezes a gente vê uma lei e a lei é incompleta, ela não tem todos os detalhes para a gente poder cumprir. Aí entra o poder regulamentar e complementa a legislação. Por exemplo, gente, nas leis que falam dos servidores, né, que falam dos militares também, né? Então, as leis dizem que as pessoas, se viajarem a serviço, têm direito a receber diária. Não é verdade? Aquela diária que vai ser entregue para a pessoa pagar hospedagem, se alimentar. Só que as leis que criam a diária, em geral, elas não dizem o valor da diária. Elas não te dizem quanto é, né? As leis, elas normalmente, elas dizem que a pessoa tem o direito, mas os detalhes ficam onde? No regulamento. Então, a lei diz assim: o servidor, ou então o militar, tem direito à diária. Aí o regulamento vem e diz: olha, a diária custa R$200, R$300, certo? Então isso significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer que a administração pública é que complementa a lei criando essa regra, essa norma, esse regulamento, né? Então é por isso que é o poder regulamentar, é o poder de regulamentar as leis, de completar a legislação. Agora sim, gente, tem 2 visões sobre o que é o poder regulamentar, né? A gente pode dizer assim: tem a primeira visão, que diz que esse poder é privativo do chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo, Cleverton? Prefeito, governador, presidente da República, né? Então a primeira visão diz assim: olha, esse poder quem tem é o chefe do executivo. A administração pública, os outros agentes, vários, né, eles têm um poder normativo, um poder de criar regra. Mas quando quem cria a regra é o chefe do executivo, ele usa o poder regulamentar. Então essa é a visão de alguns estudiosos do direito administrativo, tá? E quando o chefe do executivo usa esse poder, ele faz isso através dos decretos, né? O decreto é o ato dele. Dentro do decreto vem o regulamento, vem aquele ato que complementa a legislação. Então, gente, nessa primeira visão, quem é que tem o poder regulamentar? O chefe do executivo. Mas, Cleverton, me diz uma coisa: às vezes o ministro de Estado, uma outra autoridade também não cria um regulamento? Sim. Aí, nessa visão, essas outras autoridades estariam usando o chamado poder normativo, poder de criar norma. Mas quando o chefe do executivo cria a norma, é o poder regulamentar, tá? Então, para esses estudiosos, o poder regulamentar é do chefe do executivo. E aí ele publica os decretos. Dentro do decreto, né, existem os regulamentos, e os regulamentos podem ser de 2 tipos. Tem 2 tipos de regulamentos: o regulamento de execução e o regulamento autônomo. O regulamento de execução é esse que eu estou te falando aqui, que complementa a legislação, né? A lei veio e disse assim: o servidor tem direito à gratificação de produtividade. Aí veio o regulamento e disse: a gratificação é de X reais. Complementa a lei, né? E existem os regulamentos autônomos. Esses aí eles são um pouco polêmicos. Tem gente que não admite que eles existem, tem gente que admite.
Mas o que é o regulamento autônomo, né? É quando o chefe do executivo está usando um decreto para organizar a administração ou para extinguir funções ou cargos públicos quando eles estão vagos. Então, olha só, gente, né? Nesse caso aqui, o que é o decreto autônomo? É aquele que organiza a administração por dentro. Por exemplo, gente, o decreto autônomo está reestruturando, né, a Secretaria de Saúde, criando uns departamentos, extinguindo outros, organizando por dentro, né? Aí tem esse decreto. Não pode, através desse decreto, criar nem extinguir nenhum órgão. Por exemplo, o chefe do executivo ele não pode, por exemplo, criar uma nova polícia, extinguir uma nova polícia com decreto, não. Mas ele pode falar do funcionamento interno, um setor novo que foi criado, outro que foi, né, extinto. Então ele organiza internamente sem criar nem extinguir órgão. E a outra possibilidade com o decreto autônomo é extinguir função ou cargo público vagos. Né? Imagina, por exemplo, na Polícia Federal, o cargo de motorista. Hoje em dia, quem dirige as viaturas são os próprios agentes. Então não precisa mais daquele cargo do motorista. Com o passar do tempo, as pessoas que ocupavam o cargo, elas vão se aposentando, vão passando em outros concursos, pedindo exoneração, né? E aí ele fica vago, não tem ninguém ocupando. Aí, nesse momento, o chefe do executivo pode usar, né, um decreto e extinguir aquele órgão, ou aquele cargo, perdão, ou aquela função, né, pública que esteja vaga. Tá? Então, gente, dispor mediante decreto sobre organizar e funcionamento da administração e a extinção de funções ou cargos públicos vagos. Vagos, hein? Se eles estiverem ocupados, têm que ser extintos pela lei, não pode ser só o chefe do executivo. Vago pode ser um decreto. Tá? Então, a gente tem o decreto, né, o regulamento de execução e o regulamento autônomo. Tá? Então, o regulamento de execução complementa a lei, o regulamento autônomo organiza internamente a administração e extingue cargos e funções quando eles são vagos. Beleza? Então, gente, essa é a visão número 1 da doutrina. Qual é que cai na prova? Pode cair qualquer uma das visões que você encontra nos livros, né? Então, a gente tem essa visão, que fala que é do chefe do executivo, e a gente tem a visão 2, né? Primeira visão, o poder do chefe do executivo. Na segunda visão, é o poder da administração pública inteira, né? E é formalizado por vários atos normativos, não é só o decreto. Então, gente, para essa galera que fala que o poder regulamentar é de todo mundo, não tem essa história de dizer assim, olha, quando são outras autoridades é o poder normativo, quando é o chefe do executivo é o regulamentar. Para essa galera da visão 2 aqui, é a mesma coisa. Todos os poderes, né, todo mundo que é da administração que está normatizando, está usando o poder regulamentar. Certo? Então, é uma forma diferente de enxergar, mas o poder continua sendo o mesmo, né? É o poder que serve para complementar a legislação. Certo? Então, a primeira visão, ele é do chefe do executivo, na outra, ele é da administração pública inteira, né? Ele é um poder geral. Agora, gente, olha só, esse poder, né, antes da gente comentar aqui a nossa questão, esse poder regulamentar, ele sofre limites e controles. Primeiro, né, ele não pode alterar a lei, ele não pode mexer na lei, ele complementa, né? Através do poder regulamentar, eu não posso alterar a legislação. E ele não substitui a lei, gente. Né? Um regulamento não é a mesma coisa que uma lei, né? Então, ele não pode contrariar a lei, nem pode ser usado no lugar em que você tinha para usar uma lei. Não tem lei, bora criar o regulamento, que é mais fácil. Não. Ele é secundário, ele está abaixo da legislação. Tá? E ele pode ser controlado tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, ele pode decretar a inconstitucionalidade de um ato desses. Se o ato violar, desrespeitar a Constituição, ele pode ser atacado lá numa ação judicial. E o Legislativo, gente, tem o poder de sustar o ato, né, que exorbita, que extrapola. Por exemplo, digamos que o presidente da República crie uma gratificação para os servidores. Ele não pode, para criar uma gratificação tem que ser por lei. Mas se ele fizer isso, se ele criar, o Congresso se reúne e susta o ato exorbitante. Ou seja, derruba.
né? Sustou o ato, derrubou o ato. Tá? Então, o legislativo pode sustar o ato que exorbita do poder regulamentar, o judiciário pode também derrubar o ato, declarando a inconstitucionalidade dele. Então, tem esses dois poderes. Tá? Os poderes legislativo e judiciário podem controlar o poder regulamentar. Tá? Então, dito isso, vamos comentar aqui a quinta questão, que diz assim, olha, o chefe do Poder Executivo Federal editou o decreto que exorbitou o poder regulamentar. Aí aqui ele está dando o exemplo do chefe do Poder Executivo, né? Nesse caso, caberá, ou seja, o que vai acontecer? A Câmara dos Deputados revogar o decreto? Não, não é a Câmara, é o Poder Legislativo, né? É o quê? É o Senado e a Câmara, certo? Então, é o Congresso, né? Não é um só. E o termo não é revogar, tá, pessoal? Qual foi o termo que eu usei ainda há pouco? Sustar. O termo é sustar, não revogar. Tá? Aí a letra B diz assim, ao Senado Federal revogar o decreto, mesma coisa, nem é só a Câmara, nem é o Senado, e não é revogar. Ao Congresso sustar o decreto. Bingo, letra C. O Congresso pode sustar. Atenção para o termo aqui, né? Sustar, derruba o decreto. Ao Senado sustar o decreto, ao Congresso anular o decreto, o termo não é nem anular, nem revogar. O termo é sustar. Agora aqui está errado na D, porque ele diz ao Senado, né? Não é o Senado, é o Congresso. Né? É o Congresso que pode sustar o ato exorbitante. Ou seja, o presidente da República foi além do que ele poderia, extrapolou o poder regulamentar. Certo? Então, quinta questão, a letra C. Então vamos adiante aí. Agora falar do poder preferido da IBFC. O poder que mais tem questões, que mais tem questionamentos, perguntas em todas as provas. O poder preferido do IBFC é o poder de polícia. Aí olha só, o que é o poder de polícia? Falando de uma maneira bem simplificada, o poder de polícia é quando a administração interfere nos nossos direitos individuais. Agora, ela limita os nossos interesses individuais para salvaguardar o interesse público. Ela restringe, né, o nosso direito individual. Sempre que a administração está limitando o teu direito, ela está usando o poder de polícia. Por exemplo, tu podes dirigir se tu tiveres habilitação, isso é poder de polícia. Tu podes construir lá no teu terreno se tu tiveres a licença para construir. Né? Então, nossas atividades no geral são controladas pelo poder público, pessoal. E aí esse poder de controlar a atividade do particular é o poder de polícia. Tá? Inclusive, né, ele possui, né, um conceito na lei. Esse artigo 78 aqui é o conceito que a gente tem no Código Tributário Nacional, o CTN. Aí olha o que diz lá o CTN. Considera-se poder de polícia a atividade da administração que, limitando ou disciplinando, né, um direito, um interesse ou uma liberdade, regula a prática de um ato ou a abstenção de um fato em razão do interesse público. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que o poder de polícia vai limitar as atividades do particular em nome do interesse público, né? Aí ele diz, olha, principalmente naquilo que diz respeito à segurança, à higiene, ordem, aos costumes, disciplina da produção do mercado, ao exercício de atividades econômicas, né, à tranquilidade pública, ao direito de propriedade ou ao respeito à propriedade. Todos os direitos individuais, coletivos, tudo é resguardado pelo poder de polícia. É o poder que a administração tem de limitar a nossa atividade. Quem vai trabalhar lá na Polícia Militar, quem vai trabalhar no Corpo de Bombeiros, vai estar trabalhando diretamente em órgãos que trabalham com o poder de polícia. A Polícia Militar trabalha no âmbito do poder de polícia, o Corpo de Bombeiros também. Né? O Corpo de Bombeiros não emite alvarás, por exemplo, né, de os habítices lá de alguns estabelecimentos, não tem que passar pela inspeção do poder de polícia. Quero criar uma boate, quero criar lá uma casa de show, uma casa de espetáculo. O bombeiro tem que ir lá para verificar se está tudo certo. Só libera funcionamento da tua casa se passar pela inspeção. Vocês que vão trabalhar lá na Polícia Militar, que vão trabalhar no Corpo de Bombeiros, vocês estão, né, diretamente ligados a esse poder de polícia, estarão ligados diretamente. Então, é o poder de limitação, né? Aí assim, gente, quem é que exerce o poder de polícia, né?
A gente tem um poder de polícia originário, que são os entes da federação. União, Estados, Distrito Federal, município, todo mundo exerce o poder de polícia. É o poder de polícia originário. Agora, às vezes, o poder de polícia pode ser derivado ou delegado, né? Aí é quando é exercido pela administração indireta. A administração indireta são pessoas jurídicas que o Estado cria, né? A União, o Estado, o Distrito Federal, o município, criam para executar tarefas. Por exemplo, o DETRAN, pessoal. Todo Estado tem o DETRAN, o Departamento de Trânsito, né? Então, o DETRAN é uma autarquia, é um tipo de entidade pública, uma pessoa jurídica. Ele está numa área da administração chamada administração indireta, né? Então, esse, né, departamento, esse DETRAN, ele usa poder de polícia. O DETRAN não fiscaliza, não pode punir. O DETRAN, né, ele não emite lá licenças, né, a carteira de habilitação, o licenciamento do veículo. Ele é poder de polícia. Só que o DETRAN não é o ente federativo, ele não é o Estado, ele é uma pessoa jurídica criada pelo Estado para executar a tarefa. Por isso que a gente chama de poder de polícia derivado, né? Derivado ou delegado. Porque aí a gente já está falando de alguém que foi criado especialmente para exercer aquela atividade, aquela atribuição. Tá? Então, o poder de polícia originário, original, são os entes federativos, União, Estados membros, Distrito Federal e municípios. A polícia derivada ou delegada é exercida pelo pessoal da administração indireta, como as autarquias, como é o caso dos DETRANs, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui essa classificação. E a polícia, pessoal, ela tem duas classificações, né? A polícia ela pode ser, digamos, subdividida em duas grandes áreas. Perdão. A gente tem a polícia administrativa e a polícia judiciária. Tá? Aí a gente preparou esse quadrinho para ti aqui, para justamente diferenciar as duas áreas, né? Olha, a polícia administrativa, gente, tem por finalidade impedir, né, ou às vezes paralisar atividades antissociais. Ela atua, a polícia administrativa, em cima dos bens e dos direitos das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, da Receita Federal, da Vigilância Sanitária, dos órgãos e entidades de proteção ao meio ambiente, é tudo polícia administrativa. Tá? Então, atua por vários órgãos da administração, né? Receita Federal, Ministério da Agricultura, IBAMA, tem um monte de gente que trabalha com a polícia administrativa. E as regras que regem a polícia administrativa são as normas do direito administrativo, as normas administrativas. Inclusive a polícia militar, pessoal, e o corpo de bombeiros, é a polícia administrativa. Tá? Qual é a função da polícia administrativa? Não é impedir ou às vezes paralisar atividades antissociais, né? É polícia administrativa. Um lado da polícia militar trabalha com a polícia administrativa. Mas existe outro tipo de polícia, que é a polícia judiciária. Essa polícia serve para investigar e pré-ordenar a responsabilização criminal da pessoa. Né? Aí, olha, diferente da polícia administrativa, que atua em cima dos bens, dos direitos, a polícia judiciária atua sobre as pessoas. Olha a diferença. A pessoa vem ingressando com um produto sem nota fiscal, no aeroporto a Receita Federal apreende o produto. Ele não declarou o produto, a pessoa não quis pagar o imposto, a Receita apreendeu o produto. Agora, gente, nesse caso aqui, se a pessoa vem entrando com uma substância ilícita no aeroporto, a Polícia Federal está lá pronta, né, de olho. Aí o que a Polícia Federal vai fazer? Vai apreender a própria pessoa. Então, olha a diferença, a Polícia Administrativa em cima do bem, né, da atividade da pessoa, e a Judiciária em cima da própria pessoa. Por isso que as regras dela são as regras do direito processual penal. Porque, gente, polícia judiciária é investigação criminal. Aí quem é que faz isso? A polícia de segurança, a polícia civil e a polícia federal. A priori, a polícia civil e a polícia federal. Mas a PM não é polícia judiciária, ela não é polícia de segurança? É, gente, mas a PM, ela não abre inquéritos, ela não investiga. Ela não abre o inquérito como a polícia civil e a polícia federal fazem. A PM, assim como a PRF, a Polícia Rodoviária, elas são da Polícia Administrativa. Existem casos em que a PM usa a Polícia Judiciária. Sabe quando? Quando ela está abrindo inquérito por crimes militares. Aí eu posso dizer que existe uma área da Polícia Militar que trabalha com a Polícia Judiciária.
O membro da corporação cometeu o crime militar, ele vai responder lá, o inquérito militar, ele vai ser processado pelo Ministério Público Militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar. Tá? Então, pessoal, a polícia de segurança que a gente se refere aqui, a priori, é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Tá? Então, a Polícia Militar não é judiciária, ela tem uma parte de polícia judiciária para investigar o crime militar, mas com a população em geral, ela é polícia administrativa. A intenção dela é prevenir e, às vezes, paralisar as atividades, né, antissociais. Tá? Então, gente, olha só, tem uma outra característica muito marcante aqui. A polícia administrativa, ela trabalha mais com prevenção e a judiciária trabalha mais com a repressão, mas ambas as polícias têm repressão e prevenção. Tá? Vamos pegar aqui a prevenção. Polícia de trânsito, pessoal lá, né, do Detran. Prevenção, está lá fazendo uma blitz, uma fiscalização, está vendo se tu estás, né, com a tua habilitação certinha, está tudo certo, documentação, ok, passou. Prevenção. Pessoa sem habilitação dirigindo, o que vai acontecer? Apreende o veículo, né, aplica a multa lá para o dono do veículo. Isso daí não é mais prevenção, isso já é repressão. Agora, a intenção da polícia administrativa é mais prevenir do que reprimir. E a judiciária? A judiciária já é mais reprimir, né? Porque a gente vai investigar um crime que já aconteceu. Então, a intenção é punir o criminoso. Porém, né, embora a gente tenha essa finalidade de punir, de reprimir, na verdade, a gente tem também a de prevenção. Polícia Federal não está lá nos aeroportos, por exemplo, né, fazendo fiscalizações de rotina, observando os voos internacionais. Às vezes ela está lá só por prevenção, por precaução. Então, na verdade, gente, as duas polícias têm prevenção e repressão, mas uma é mais preventiva, que é a polícia administrativa, e outra é mais repressiva, que é a polícia judiciária. Tá? Então, nesse caso, a gente tem essas duas características. Então, vamos lá ver as questões do poder de polícia. Aí, olha só. A sexta questão diz: assinale a alternativa que corresponde às exatas características do exercício do poder de polícia administrativo. Aí, olha só, a letra A diz assim, gente: a generalidade do comando não gera direito de indenização em favor do particular. Aí, o que é que ele está dizendo aqui, né? Que o fato de existir um comando do poder de polícia geral para todo mundo não vai trazer um direito à indenização para as pessoas. Por exemplo, gente, a administração determina uma regra de polícia, né, coloca um limite de velocidade. Né, aí coloca o limite de velocidade de 40 km por hora na via. Aí, por conta desse limite de velocidade, digamos que algum particular se sente prejudicado, porque agora ele está chegando atrasado todo dia no trabalho dele. Ele pode pedir uma indenização por conta disso? Não, né, gente? Porque isso é para proteger a coletividade, o interesse da coletividade é maior que o individual. Então, se existe uma regra geral, ela não vai gerar direito de indenização para a pessoa. Né? Então, certinho o que ele está dizendo na letra A. Olha, a letra B diz assim: deve-se recorrer ao judiciário previamente à prática do ato? O poder de polícia precisa do judiciário para agir? Né? Não, normalmente não. O Detran precisa de uma ordem judicial para fazer uma fiscalização? A vigilância sanitária precisa de uma ordem do juiz para interditar um estabelecimento? A gente diz que o poder de polícia tem 3 atributos, 3 características. A autoexecutoriedade, que significa justamente não precisar do judiciário. Claro que existem limites para a autoexecutoriedade, tem coisa que só o judiciário pode fazer, mas, em regra, ele é autoexecutável. Né? Então, são 3 características: a autoexecutoriedade, a discricionariedade, né? Porque é discricionário, você tem um grau de liberdade no poder de polícia, né? E a coercibilidade, a possibilidade de usar coerção, coação. Tá? Então, a discricionariedade, a autoexecutoriedade e coercibilidade são os 3 atributos do poder de polícia. Pode pensar lá na sigla DAC, né? Então, o que ele está dizendo aqui, gente, é que a polícia precisa recorrer ao judiciário para agir. Não é verdade. Não é verdade porque ela tem o A aqui, a autoexecutoriedade, né? Aí a letra C diz assim, olha, visa a repressão de ilícito penal. Quem é que visa a repressão de ilícito penal? Ele está perguntando o poder de polícia administrativa, né?
É a administrativa que reprime o ilícito penal? Que a gente viu agora lá no quadro. É a judiciária, não é a administrativa. Né? Então, não é uma característica da polícia administrativa. Olha a outra letra D, diz assim, incide somente sobre pessoas. A polícia administrativa incide sobre as pessoas. Quem incide sobre as pessoas é a polícia judiciária. Né? A polícia administrativa é sobre os bens, sobre os direitos, as atividades. Né? E a letra E diz assim, é custeado por impostos. Não, o poder de polícia, né, da polícia administrativa, geralmente ela gera taxas. É o nome, né, do tipo de tributo. Quando você vai no Detran, que você vai, por exemplo, vistoriar seu veículo, tem que pagar a taxa, né? É sempre associado, pessoal, o poder de polícia, ele é sempre associado às taxas, certo? Então, é só lembrar lá, o poder de polícia gera taxa, que imposto é outro tipo de tributo, né? O tributo ligado ao poder de polícia é a taxa, certo? Então, aqui é a letra A, né, que ele diz que um comando geral para todos não vai gerar indenização para a pessoa particular que se sinta prejudicada. Né? Então já pensou? Toda vez que criar uma regra para proteger todo mundo, vai ter aquele que vai se sentir incomodado e vai cobrar uma indenização. O Estado ia à falência, né? Se fosse pagar indenização para todo mundo. Não dá para agradar a todos, né? Aí, olha, a sétima questão também, né, sobre o poder de polícia. O balizamento ou a limitação dos direitos e liberdades individuais pela administração pública em prol do interesse público fundamenta-se no poder pacílimo de polícia, né? Lembra que a gente está corrigindo tudo da IBFC, que é direcionado para o teu concurso. É nesse nível aqui. Tranquilo. Poder que limita, né, que baliza, ou seja, que, né, traz uma limitação, um limite. Polícia é o poder de polícia. Aí, olha, a oitava diz assim, indique a alternativa correta relacionada aos poderes de polícia administrativa e polícia judiciária. Fazendo aquela diferença agora, né? Letra A. A polícia judiciária é uma atividade da administração que se exaure em si mesma, ou seja, inicia e se completa no âmbito da função administrativa. Foi o que a gente falou mais cedo, gente. Falou ainda há pouco, que a polícia judiciária ela é um inquérito criminal, né? Ela investiga para que a pessoa seja punida criminalmente. A polícia judiciária investiga e pune a pessoa? Não. Quem pune a pessoa é o judiciário. Então, a polícia judiciária ela não se exaure, ela não se esgota nela mesma. Né? Ela só apronta as provas e encaminha depois. Aí a letra B diz assim, a polícia administrativa pré-ordena-se ao indivíduo em si, ou seja, aquele a quem se atribui o cometimento do ilícito penal. A polícia administrativa é ilícito penal? Não. Aqui é a polícia judiciária, não é a polícia administrativa, né? Polícia judiciária. A letra C diz, a polícia judiciária tem a natureza predominantemente preventiva e eis que se destina à responsabilização penal do indivíduo. Olha só, gente, é a responsabilização penal, realmente, mas é preventiva a natureza, né, da polícia judiciária? Foi o que a gente falou agora, né? Polícia judiciária é mais repressiva, a polícia administrativa é mais preventiva. Então, os dois têm os dois, prevenção e repressão. Mas ele está falando predominantemente, né? Então, ela não é predominantemente preventiva, né? Ela é predominantemente repressiva. Tá? E a letra D, que só pode ser ela, dizendo, a polícia administrativa atua na área do ilícito puramente administrativo, preventivo ou repressivamente. Não é o caso, por exemplo, de uma infração de trânsito, né? Ela age só nessas infrações administrativas. Tá? Então, olha aqui as diferenças. Letra D de dado. Aí vamos para mais uma, para ficar tranquilo aí, para a gente ver como é que cai. A edição pela administração de um ato visando condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade, exemplifica a prática do poder, limitar os bens, as atividades, os direitos individuais. Estamos falando do nosso amigo poder de polícia, certo? Então, o poder de polícia. Né? Tranquilo aqui, facinho também. Tá? Mais uma do poder de polícia. Conforme tradicional classificação doutrinária, consideram-se atributos do poder de polícia. A gente falou ainda há pouco, né, sobre esses atributos, lembra? A gente foi o que a gente fez? A sigla. Quais são os 3 atributos? Vamos lá? Discricionariedade,
autoexecutoriedade e coercibilidade, né? Letra A, legalidade, moralidade e pessoalidade, isso aqui é princípio da administração, nada a ver. Presunção de legitimidade, já não está, está indo DAC? Não. Autoexecutoriedade, tudo bem. Imperatividade, está aí? Também não. C, discricionariedade, confere. Autoexecutoriedade, confere. Coercibilidade. Então, é a letra C. A D diz aí necessidade, proporcionalidade, adequação. Nenhum dos três, né? Presunção de legitimidade, discricionariedade e imperatividade. Nenhum dos três. Atributos do poder de polícia. Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Beleza? Então, tranquilinho aqui também a letra C. Ok? Então, a gente falou, olha, poder regulamentar, poder hierárquico, poder de polícia, o poder disciplinar, né? Aí agora, gente, vamos ver como é que cai quando eles estão misturados, porque nem sempre eles estão separadinhos por cada um dos poderes, né? Eles podem vir misturados. Aí, olha, vamos ver lá, então, questões gerais. A 11 diz assim, né? Assinale a alternativa correta. Letra A. Poder vinculado é aquele que a lei confere à administração para a prática de um ato de sua competência, sem determinar os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Olha só, gente, Cleverton, você não falou do poder vinculado, né? Poder esse aqui. Porque, gente, não é todo autor que considera, né, dois poderes que alguns autores consideram como poderes e outros não, é o vinculado e o discricionário. Basicamente, bem simples, que na verdade eles não são poderes autônomos, eles servem para combinar com os outros poderes. O que é o poder discricionário? Poder que a pessoa tem de agir com liberdade. O que é o poder vinculado? É a obrigação que a administração tem de cumprir, de resguardar exatamente o que a lei determinou. Então, não tem liberdade nenhuma no poder vinculado. Exemplos concretos. Poder vinculado, aposentadoria compulsória do servidor. O servidor completou a idade limite, tem que aposentar. Vinculado, não tem liberdade. Exemplo do poder discricionário. Né? A pessoa foi exonerada do cargo em comissão. Eu não posso exonerar a pessoa livremente. Cargo em comissão é aquele cargo de confiança. A pessoa pode ser nomeada e exonerada livremente. Ou seja, isso é discricionário, tem liberdade, né? Então, gente, é simples. Poder vinculado quando a administração não tem liberdade, discricionário quando a administração tem liberdade. Aí, olha só, olha o que ele está dizendo, que o poder vinculado é aquele em que a lei confere da administração sem determinar elementos e requisitos necessários à formalização. Está dizendo que a lei deixa um pouquinho mais solto, né? Isso é o discricionário, isso não é o vinculado. Vinculado, a lei determina com exatidão quais são os elementos, quais são os requisitos da conduta. Como eu te falei agora, aposentadoria compulsória. Completou a idade, acabou e encerrou, né? Então, nesse caso, seria vinculado. Então, não é com liberdade, sem liberdade nenhuma. A letra B diz assim, poder disciplinar é a faculdade que a administração tem de fiscalizar todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a coletividade. Quem fiscaliza e controla, né, atividades e bens da coletividade toda é o de polícia, né, o disciplinar. Disciplinar é interno, pessoal. Disciplinar não é interno, não é um poder de dentro da administração, ele não é geral, não é para fora. A letra C diz, o poder regulamentar é a faculdade de que dispõe os chefes do executivo de explicar a lei para sua fiel execução, podendo esta ser delegada aos seus subordinados. E a letra D diz, o poder discricionário é aquele que o direito concede à administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos com liberdade na escolha de conveniência, oportunidade e conteúdo. Baseado no que eu te disse ainda há pouco, né? O poder vinculado tem liberdade, o poder discricionário, o vinculado não tem liberdade, o discricionário é o que tem liberdade. É a letra D. Por que a letra C está errada, Cleverton? Não é isso, o poder regulamentar não é a faculdade do chefe do executivo de explicar a legislação. Tem um erro aqui, sabe? Quando ele diz que isso pode ser delegado para o subordinado. Tá? Não pode, gente. Tem uma lei que proíbe delegação, né, do poder regulamentar. Se o chefe do executivo tem que complementar a lei, vai ser só ele, ninguém mais. Ele não pode repassar isso. Tá? Esse caso, a delegação é proibida. Tá? Então, o correto, né, é a letra D, que está falando que o poder disciplinar, o poder discricionário, perdão, é aquele em que a administração tem da lei um certo grau de liberdade para escolher, né, o que é mais conveniente, o que é mais oportuno,
né, tem uma liberdade no conteúdo da conduta. Tá? Então é a letra D de dado. Certo? Aí a 12, lá também uma questão misturada, né? Análises assertivas abaixo. Poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração. Beleza. Coordenação, subordinação, né? Como a gente viu lá, quando a gente estava falando do poder hierárquico. 2. Poder disciplinar é aquele que dispõe a administração para controlar o desempenho das funções e das condutas internas dos seus servidores, responsabilizando-os pelas infrações que cometer. Beleza também, né? Poder disciplinar serve para responsabilizar, punir, né? 3. Poder regulamentar é a faculdade que permite ao chefe do executivo, né, de aclarar a lei para a sua correta execução. O que é aclarar, Tom? Né? Tornar claro, explicar a lei para a sua correta execução. Beleza. O chefe do executivo, né, torna a lei mais clara, criando lá os regulamentos. Tá? Aí a 4 diz assim: poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração para condicionar e restringir o uso e o gozo dos bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Né? Certíssimo. Ou seja, as 4 corretas. Escreveu os poderes que a gente viu agora, que a gente analisou. Tá? Então, seria a letra A, certas 1, 2, 3 e 4. Beleza, galera? Proveitosa aula, tranquila? Lembra, né, que a gente está nesse projeto aqui no YouTube para te dar umas dicas, mas que lá na loja do concurseiro tem muito mais detalhado, muito mais questões, né, tudo direcionado para o teu concurso. Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros da Bahia, a nossa tropa imbatível da loja do concurseiro, alto índice de aprovação nos concursos locais e nacionais. Tranquilo? Então, muito obrigado pela tua atenção. Tá vendo como não é difícil? Tá vendo como é só uma questão de estudar e, né, em geral, aplicar o que a gente estudou de uma maneira mais direcionada? Então, conta com a gente aqui da loja do concurseiro, que a gente está contigo nesse projeto, a gente vai batalhar para a gente conseguir, junto contigo, a tua aprovação, a tua vaga aí no Corpo de Bombeiros da Bahia ou na Polícia Militar da Bahia. Beleza, gente? Um grande abraço, bons estudos, faca na caveira aí para a galera que vai entrar na PM no Corpo de Bombeiros. Beleza? Certinho. Até a próxima.